Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Pereira Batista, no canal Yahushua Reina para Sempre. Quero mandar a paz e graça a todos, queridos irmãos e irmãs inscritos nesse canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, mais e mais, com todas as sortes de bênção, porque nós já estamos abençoados, já estamos no novo céu, já estamos na nova terra, já estamos sem pecados, perfeitos, eleitos e eleitas de Deus. Essa série do Apocalipse está sendo muito maravilhosa, está sendo muito importante para cada um de nós, meus irmãos, para nós conhecer o reino de Deus, que é um reino espiritual. É um reino espiritual, não é um reino visível, um reino que os hebreus, nos dias da vida do Salvador, esperavam, um reino físico. Queriam que o Messias, Jesus de Nazaré, Yahushua de Nazaré, trouxesse um reino físico para tirar eles da opressão do Império Romano, dos imperadores romanos. Mas só que eles não entenderam que a obra do nosso Salvador foi uma obra espiritual. Por isso que o Antigo Pacto diz que o meu povo pereceu por falta de entendimento. Isso está falando da mente. Você vai entendendo que a salvação das Escrituras, para entrar dentro do reino invisível, não é um reino físico, é da mente. É um reino espiritual que você vive sem a religião, você vive sem os rudimentos da lei, porque a lei não existe mais. Você vive nesse reino salvo na mente, dominando os seus desejos carnais. Então, isto aqui é muito maravilhoso. Eu quero já agradecer de todo o meu coração aos queridos irmãos por todos os vídeos que eu gravei aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Quero agradecer de todo o meu coração, expressar minha gratidão mesmo, meus irmãos em graça, meus irmãos futuristas também, porque os irmãos futuristas, eles precisam ser salvos na mente. Respeito os irmãos futuristas, os irmãos preteristas parciais também, os irmãos que estão lá dentro das religiões, dentro dos cultos afros brasileiros, dentro da igreja evangélica, dentro do Islã, dentro do cristianismo, do judaísmo. Esses irmãos precisam ser salvos na mente. Então nós estamos aqui para passar esse conhecimento, porque quem salva na mente é a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, que dá entendimento, e é o próprio Deus que dá esse entendimento. Então eu quero aqui agradecer mesmo a todos os vídeos aí que eu tenho postado aqui no canal, que chegou aí o total de todas as visualizações, de 1.800 visualizações. Isso eu estou muito grato, agradeço a vocês mesmo, de todo o meu coração, agradecendo também aos queridos irmãos do Facebook, colegas, amigos, que têm visualizado, tenho muitos e muitos vídeos ali. Então que Deus abençoe vocês mesmo. Muito obrigado, meus queridos irmãos, vocês são eleitos e eleitas de Deus. Nós estamos aqui nessa série pela fé. Aqui é pela fé. Falo aos irmãos também que a gente vai continuar gravando. Eu vou contar meu testemunho aqui, o que Deus fez comigo. Porque, preste bem atenção, meus queridos irmãos, eu estava com a minha mente não salva, eu estava com a minha carne ativada. Eu era alcoólatra, mas eu já era salvo. Eu não era um filho da perdição. Por isso que eu digo que nós temos que tomar muito cuidado
Muito cuidado mesmo, né? Quando nós falamos da salvação, nós temos que separar as coisas materiais, como o apóstolo Paulo disse, materiais, comparar as coisas materiais com as materiais, e as espirituais com as espirituais. Eu vou estar contando depois, trazendo uma mensagem de coragem, de encorajamento. Quando nós terminar essa série, vamos estar começando outra série aqui, fazendo muitos vídeos, falando da escatologia feita, consumada. Vamos continuar aqui com essa mensagem, vamos fazer esse canal crescer mais. Vamos se inscrever, peço aos irmãos que convide seu amigo, seu colega, seu filho, sua filha, sua família, para se inscrever nesse canal e fazer esse canal crescer para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Eu parei aqui no versículo de número 6, já expliquei para vocês que as duas testemunhas, nada mais, nada menos, era o ministério do profeta Elias do Antigo Pacto e o ministério da lei de Moisés, o ministério de condenação e morte. Então nós temos aqui o ministério dos profetas e nós temos o ministério da lei de Moisés. Então aqui nós entendemos, meus queridos irmãos, que jamais era pessoa, personalizaram as pessoas, falando assim, não as pessoas no plural, mas no singular, personalizou a pessoa de Moisés e a pessoa de Elias, que eles voltaram, ressuscitaram nos seus corpos físicos, jogaram isso lá para o futuro incerto, dizendo que eles as duas testemunhas do Apocalipse e que eles vão vir sobre esta terra, estes continentes atuais de hoje, América do Sul, América Central, o mundo falando assim, mundial, no grego cosmo, eles vão vir nessa terra num tempo incerto e futuro para ser as duas testemunhas lá em Tel Aviv, lá na terra de 1948. Os irmãos estão entendendo? Então, eles vão colocando uma coisa que já aconteceu. A teologia futurista vai colocando uma coisa que já aconteceu no passado, jogando lá para o futuro. Vai passando anos, entra anos, sai anos, e vai enganando os filhos e as filhas de Deus. Eles já estão falando que o Pix, aquele sistema dos bancos agora, para facilitar pagamentos, transferências, estão dizendo agora que é a marca da besta. Saiu o código de barras há muito tempo atrás, era a marca da besta, do demônio, do ser das trevas. Mas só que eles têm que entender que nós já somos controlados pelo nosso CPF. Há uma conspiração, sim, mas nós estamos no reino de Deus, que é invisível. Nós estamos num reino inabalável, porém a nossa carne está nessa terra. Está participando de carne e sangue nossos espíritos, tendo experiências humanas dentro da república. Mas nós estamos espiritualmente salvos na mente. O reino de Deus está dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações, porque a palavra coração na Bíblia é mente, não é esse coração que manda sangue para todo o corpo. Esse coração de carne não é. A Bíblia fala não desse coração, mas o coração das Escrituras é a mente, é da mente. A medicina diz que o coração, pelos estudos deles, são esse aqui que bombeia, que bate dentro do nosso peito, mas o da Bíblia é da mente. Então eles vão inventando coisas, vão jogando no futuro. É um absurdo que eles fazem aqui com o livro que eles pegam. Por isso que eu vim para essa série. Deus me colocou aqui nessa série do Apocalipse, porque Deus é que dá sabedoria para mostrar aos queridos irmãos
que o livro do Apocalipse é um livro já realizado, acontecido. É um livro que passou. Não é um livro que vai acontecer. Está bem escrito. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19. Na visão, ele disse a João: escreve as coisas que você tem visto, passado. Escreve as coisas que estava acontecendo no presente, naquele momento, futuro. Não, presente naquele momento. Corrigindo aqui. Tem visto, passado, que são presente. E as que vão acontecer, futuro. Qual era o futuro na visão que estava mostrando a João? Era a destruição do templo no ano 70. E aí, como João é hebreu, ele vai usar figuras de linguagem na visão. Ele vai usar símbolos, ele vai usar profecias. E quando João Ferreira de Almeida, ele traduz isso, ele usa a mesma figura de linguagem. Ele usa os mesmos argumentos, a leitura no hebraico. Você está entendendo, meu amado, no grego? Mas nós entendemos isso aqui, mas há religiões enganam os filhos de Deus, leem literalmente e criam uma fábula e faz o livro do Apocalipse virar um livro da Disney, da Marvel, de Hollywood. Faz um filme lá, sabe? Aqueles filmes que aparecem aí hoje, aqueles zumbis, parece aquele monte de zumbis de Hollywood. Aí as pessoas leem a Bíblia e acham que a Bíblia está cheia de contradição, que é um livro criado por Roma, no Concílio de Nicéia, mas não é isto, meu amado. Então essa série veio aqui forte para o YouTube, para mostrar que a visão aconteceu literalmente no ano, antes do ano chamado 70, dentro dos muros de Jerusalém. O outro erro também é que não só aconteceu dentro dos muros de Jerusalém, mas aconteceu para aquele mundo velho, para a velha aliança que foi destruído. E aí eles vão falando coisas absurdas. Eles falam que a besta foi George Bush, foi Hitler, Mussolini e vários outros homens. Tem um vídeo de Barack Obama que um dos fãs dele vai para um evento e alguém lá no meio lá da multidão grita: você é o anticristo. O Barack Obama, quando ele ouve aquilo, ele fica espantado, ele fica destonteado ali, ele fica preocupado, fica atemorizado. Porque que colocaram na mente de Barack Obama que existe um ser das trevas com um garfo na mão, vestido de vermelho, que vai sair do abismo nos últimos tempos, que esse ser chamado Lúcifer, ele vai entrar dentro de um homem. O que ele pensou? Na mente dele, ele pensou que esse ser está dentro dele. Ele ficou todo preocupado com aquela pergunta, ele ficou olhando para trás ali, preocupado. Mas Barack Obama é um ser humano, é uma alma vivente que precisa ser salvo na mente, como muitos eleitos e eleitas de Deus. Então a série aqui tem esse objetivo de mostrar aos queridos irmãos que a Bíblia, ela é uma história genuína, tem os seus nomes trocados, os nomes aqui é português Brasil. As pessoas perguntam: Fernando, por que você deu o nome do canal de Yahushua Reina para Sempre? E por que você chama Jesus de Yahushua? É porque aqui eu respeito os irmãos, porque os irmãos leem português Brasil, leitura é o português Brasil nós. Então nós lemos e respeitamos e falamos Jesus. Mas a realidade, a verdade da história é que todos os nomes aqui não são os nomes hebraicos. Eu não vou pegar isso no pé da letra, não, mas os nomes que estão aqui não são nomes hebraicos.
Porque aí eles perguntam, por que você usa o nome Yahushua? Porque a passagem do Antigo Pacto, a profecia veio dizendo assim, na cópia do Almeida, nas Escrituras, o meu nome estará sobre o meu povo, e o nome da minha santa cidade também. O meu nome estará sobre o meu povo, e o meu nome estará sobre Jerusalém. É isto que nós lemos e vemos que não é um português Brasil, que não é Jerusalém, que não é Jesus, que não é João, que não é Isaías. É como nosso sobrenome hoje. Meu nome é Fernando, mas meu sobrenome é Fernando Pereira, Pereira Batista, Batista. Mas eles levavam o nome do Criador, tinha o nome deles e o sobrenome dele, um exemplo, tinha o nome de Deus. Todos os nomes tinham o nome de Deus. Tinha um nome Jerusalém, tinha o nome de Deus. Por isso que Yahushalaim, muitos chamam de Yahushalaim, isso é tirado do Yiddish, que chega próximo do hebraico. Deus é um adjetivo no português Brasil. Senhor é um título. Os irmãos estão entendendo? Então vamos lá, vamos entrar direto ao ponto. A série do Apocalipse, isso é outra coisa que nós vamos aprender lá na frente. A gente não pode pegar no pé da letra também, porque nós temos a cópia nas nossas mãos e nós lemos a cópia respeitando os nomes português Brasil. Mas o mais importante disso tudo é que a história aconteceu, que ela é verdadeira, que ele nos salvou. Efésios 2,7, o apóstolo Paulo disse que para mostrar os séculos vindouros a graça, a riqueza que ele nos salvou. O importante das Escrituras é que ele tirou o nosso pecado, estamos perfeitos, estamos salvos. E ele mora dentro de nós. E nós somos o templo do Espírito Santo. E que ele continuará, pela sua vontade, dando sabedoria aos filhos e às filhas de Deus, salvando eles na mente, no entendimento e trazendo eles para este reino invisível, inabalável. Apocalipse, capítulo de número 11. Já falei para vocês que o templo estava de pé. Foi dado na visão uma vara e ele começou a medir a João. Foi dada a vara a João. E ele vem falando sobre as duas testemunhas. Falei também que o calendário hebraico nunca existiu 31 dias, nem 28 dias, nem 29 dias, mas sempre foi de 30 dias. Porque na visão foi falado de 1260 dias, foi falado de 42 meses, que se refere 7 anos, foram 630 dias de que ele firmou uma aliança com muitos. Daniel, capítulo 9, versículo 27, você pode estar lendo. Por uma semana ele firmou uma aliança, fez uma aliança. Isso mostra também a vinda do Salvador à Terra. Isso mostra a paz também. Isso mostra a paz que ele trouxe à Terra. Mostra o primeiro cavaleiro, o primeiro cavalo branco do Apocalipse, que eles dizem que é o anticristo, mas nunca foi. Não existe anticristo. Então nós aqui entendemos que os 630 dias foi um tempo de paz, mas os outros 630 dias, que era um mês de 30 dias, haveria uma desolação, viria o desolador, viria o que? A destruição. Está lá em livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27 em diante. 9, versículo 1 das 70 semanas. Mas vamos lá. Versículo 6 diz assim:
Estes têm poder, capítulo 11, versículo 6 de Apocalipse diz, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Aqui está as duas testemunhas, que foi o ministério de Elias, profetas, ministério dos profetas, e a lei de Moisés. Fogo cai do céu, quem fez fogo cair do céu? Elias, pelo poder de Deus, que fez as águas transformar em sangue, Moisés. Não foi a pessoa de Moisés que veio, ressuscitou no seu corpo carnal e apareceu pregando lá em Jerusalém. Versículo 7. E quando acabar o seu testemunho, olha, está falando da lei, do ministério de profetas e da lei de Moisés, que era uma condenação em morte, que ia acabar. Tinha que ser testemunha. Os ministérios dos profetas tinham que ser tinha que testemunhar, falando assim, do juízo de Deus que cairia, que viria, que chegaria, que se realizaria sobre Jerusalém. Tinha que ter duas testemunhas, como eu já li lá no livro do Antigo Pacto, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas para condenar o culpado. E a mesma coisa acontece quando Deus traz o juízo, tinha que ter 2 testemunhas para testemunhar que Deus vinha trazendo o juízo para depois trazer a graça, o novo céu, a nova terra. Versículo 7. E quando acabar o seu testemunho, vírgula, a besta que sobe do abismo, marca a palavra abismo, marca aí, meu amado, no papel, a palavra abismo aqui, na cópia do Almeida, lhes fará guerra, vírgula, e vencerá, e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente, marque aí, espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, homens, marca aí, homens, NS, mulheres e homens, versículo 9. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Ponto final, olha só. Esses 2 profetas, durante 630 dias, nesses 7 anos, falando assim, esse 1260 dias, vou colocar 1260 dias, porque foram 42 meses, eles atormentaram. Como assim, Fernando? A gente lê na história do passado, vamos ver o que os profetas fizeram. Isso aqui também é simbólico. O que os profetas fizeram lá no Antigo Pacto? Quantas profecias? A gente lembra de Natã, né? De fala a Davi. Eles eram, no poder de Deus, a boca de Deus falando. O que a lei de Moisés fez lá no Egito? Condenou, julgou os deuses do Egito. Então, aqui está o ministério da lei, está o ministério dos profetas, que foi as 2 testemunhas que presenciaram, que viram o juízo de Deus
vim sobre o Aion velho, a Jerusalém. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo, olha que coisa, meu amado. Mas isso aqui é muito maravilhoso. Versículo 11. Depois, olha só, depois daqueles 3 dias e meio, ele está usando aqui simbologia na visão para falar que depois daquela grande tribulação que caiu sobre Jerusalém, depois daqueles 3 dias e meio, isso aqui não é literal, é simbólico. Depois daqueles 3 dias e meio, daquela aflição, daquela destruição, ele está dizendo que depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, olha, está falando agora, não do ministério de condenação e morte, que foi testemunha, não está falando agora do ministério dos profetas, que foi testemunha, as 2 testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, está falando agora do Espírito da lei da vida, do Espírito que está agora na nova aliança que vivemos, do Espírito da lei da vida, vindo, da onde, Fernando? Vindo de Satanás, vindo do capeta, vindo de Lúcifer, vindo dos capirotos, desses deuses pagãos, vindo dos homens. Não, vindo da parte de Deus. Que coisa maravilhosa essa passagem, meus queridos, amados irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, vindo de Deus, vírgula. Olha só, entrou no templo, entrou lá no templo em Jerusalém, entrou dentro do templo que estava de pé, que foi medido, que foi dado um caniço, uma vara, João, entrou aonde, meus queridos irmãos? Olha como é maravilhosa a nova aliança que Deus fez com os homens. Olha que coisa maravilhosa. Vindo de Deus, vírgula, entrou neles. Neles. Essa palavra entrou neles é estar presente, é estar neles. E puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu, que dizia: subi para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos os viram. Olha! Palavra nuvem, juízo, marca aí, meus queridos irmãos, palavra nuvem, juízo, isso aqui é simbólico. Nuvem é juízo. Eu já vi a novela fazer, ler esse capítulo e fazer o filme aí, a novela da mídia, que mostrou esses 2 homens subindo lá pro céu, esse céu aqui que nós vemos, sabe? Meu amado, eu fico pensando como que pode, meus queridos irmãos. Aí fizeram aqueles 2 homens subindo para o céu, por esse céu aqui visível, o tecido da realidade. Esse azul está o sol invisível, a lua, as estrelas. Onde que os aviões estão voando aí, helicópteros, e eles subindo, sabe? Encontrando nessas nuvens invisíveis. Mas não a revelação aqui não é, meu amado, literal, isso aqui é simbólico. Está mostrando que eles foram livres do juízo que veio, que caiu sobre Jerusalém. Eles teve o livramento, eles foram livres, eles se livraram, Deus livrou eles. É isso que está mostrando. Entrou nele primeiro o Espírito e colocou seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Os que viram, olha só, esses não escaparam. E vi uma grande voz do céu que dizia: subi para aqui. Ah, que coisa maravilhosa. E subiram ao céu em uma nuvem. Olha,
foram tirados daquele mundo, foi ocultado eles daquele mundo da lei de Moisés, daquela testemunha que viu o juízo, foi ocultado daquela outra testemunha que foi o ministério dos profetas, que fazia cair fogo do céu. A mesma coisa em Atos capítulo 1, versículo 1 e diante, diz que veio uma nuvem e ocultou o corpo de Yahushua, de Jesus de Nazaré, deste mundo. Ele sumiu desse mundo físico, terreno, aleatório. Aquele corpo não existe mais, meus queridos. É isso que na visão está falando. Não é que os evangélicos dizem, os teólogos, meus queridos irmãos, que Jesus está naquele mesmo corpo lá no céu. Isto é ilógico. As escrituras não dizem isso, não tem registro sobre isto, meus amados. Hoje, ele é o próprio Espírito. Ele é o próprio Espírito na sua forma original. Ele está como sempre esteve antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas viessem a existir. Versículo 13. E naquela mesma hora, olha, isso está bem claro, Fernando. O livro do Apocalipse não é um livro de difícil interpretação, não é um livro sistemático. É só nós ler de uma forma profética, simbólica, literal, com o entendimento do Espírito da vida, o Espírito de Deus. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Eu já li, meus queridos irmãos, nos capítulos passados, acontecia muitos terremotos no Oriente Médio, no tempo, até mesmo antes do nosso Salvador. Existia terremotos naturais ali no Oriente Médio, na Líbia, no Egito, na Síria. Existia. É só nós ir na história que os terremotos, aonde estão as placas tectônicas chamadas aí pela ciência moderna, onde estão os mares, como o Mar Egeu, como na Turquia, lá na Ásia, que foi chamada aqui na Ásia Menor, que era aquela província romana, sempre teve terremotos, meus queridos irmãos. E aí, na figura de linguagem, os hebreus, eles viam aqueles acontecimentos, aquela destruição, quando a terra tremia, como nós vemos hoje, no século XXI. Eles usam aquela natureza para mostrar na figura de linguagem que era a ira de Deus, o juízo de Deus, Deus balançando a terra, fazendo tremer a terra. Eles entendiam e começaram a escrever que aquela força da natureza era Deus que controlava, era Deus que fazia, era Deus que estava no controle de tudo, porque eles eram monoteístas e eles acreditavam assim que Deus tinha poder sobre o mar, sobre a terra, sobre o sol, sobre a lua, sobre tudo que é astros aí no céu. Então eles usavam a figura de linguagem para mostrar. Agora ele está mostrando que houve um terremoto. Ele estava dizendo na visão a João que aquela velha aliança, aquele velho mundo de condenação e morte tinha que ruir, tinha que haver um terremoto para destruir totalmente, para cair aquele ministério de condenação e morte, para destruir aquela velha aliança. Esta é a série do Apocalipse. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Não é que houve um terremoto físico lá em Jerusalém, não tem registro, nem Flávio Joséfo conta. Literalmente não houve um terremoto lá em Jerusalém, que o terremoto veio rachando a terra. Ele não conta, não tem história nenhuma, não tem registro nenhum que rachou e caiu o templo que estava lá em pé, caiu. Foi derrubado aquele templo físico de ordenança, mandamento, sacerdote, sumo sacerdote, dízimo, essas coisas que era da lei. 613 mandamentos, não. Ele mostra que, simbolicamente, Deus trouxe juízo usando os gentios para acabar com Jerusalém. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Olha como isso é claro. E caiu a 10ª parte da cidade. E o terremoto,
Vou repetir aqui para vocês, corrigindo aqui, olha. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Versículo 13 do capítulo 11. E caiu a 10ª parte da cidade. E o terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. E passado o segundo ai, eis o terceiro ai, cedo virá. Então aqui nós lemos simbolicamente 7.000 homens e mulheres foram mortos naquele grande terremoto. Estava mostrando os mortos que Flávio Josefo disse que foi 1.200.000 hebreus mortos na invasão de Roma. Os irmãos entenderam que agora eu concluo esta série. O capítulo 11, eu faço essa conclusão, porque ainda vamos ter muitas coisas aqui maravilhosas para nós ler, mas eu concluo agora o capítulo 11, nessa conclusão, dizendo que as duas testemunhas do Apocalipse não foi a pessoa do profeta Elias, também não foi a pessoa de Moisés, que muitos chamam de profeta também, mas Moisés foi um homem da lei. Também, meus irmãos, não é Enoque, como ele diz que é Enoque. Não, tem nada a ver com Enoque. Porque Enoque morreu, Moisés morreu, Elias morreu, todos morreram. Hebreus capítulo 11, todos morreram. Como que eles vão voltar à vida e vir depois de 2.000 anos? Olha o que a religião faz. Vai voltar depois de 2.000 anos, num tempo incerto, eu não sei, 3.000 anos, que Yahushua nunca vai voltar fisicamente e vai vir sobre essa terra, meus amados. Essa é a série que esclarece para nós a Bíblia já interpretada. Que as duas testemunhas do Apocalipse foi aquelas mesmas testemunhas do capítulo 17 que li aqui também. As testemunhas lá do capítulo 17 do livro histórico de Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante. E o versículo 9 diz que ali não foi almas penadas. Ali a Bíblia diz que foi, o versículo 9 foi uma visão. Os irmãos entenderam? Capítulo 17 de Mateus, a transfiguração. O versículo 9 diz que foi uma visão. Não foi uma coisa literal que aconteceu. Tiago, Pedro e João foram levados ao monte. E apareceu Elias e Moisés. Depois de 6 dias, versículo 1, depois de 6 dias, na transfiguração, apareceu Elias e Moisés. Não é que Elias apareceu lá depois de morto, nem que Moisés apareceu depois de morto. Estava falando, se referindo, o assunto ali, quando ele desce com estes discípulos que foi com ele, Pedro, Tiago e João, quando ele desce, vai descendo com o Salvador nos dias da sua vida, o Salvador diz a eles: não conte ninguém, não conte para ninguém, discípulos, esta visão. Versículo 9. Não foi que Elias apareceu lá para ele. E Pedro disse: eu vou fazer uma tenda para o Senhor, vou fazer uma tenda para Elias e vou fazer uma tenda para Moisés. Não. Uma nuvem desceu. A nuvem foi testemunha na visão. O ministério
de Elias seria testemunha. O ministério de Moisés seria testemunha. As duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11 seriam as duas testemunhas da graça de Deus, do novo céu, da nova terra. Seria testemunha do juízo que caiu no ano 70 D.C. depois de Cristo. Esta é a interpretação das Escrituras. Aqui não tem Allan Kardec, aqui não tem mortos que voltam à vida, gente que consulta mortos depois que morre fisicamente, biologicamente. As profecias do Antigo Pacto condenavam isto, sempre condenou. Os irmãos entenderam? Agora nós vamos entrar no versículo 15. Já entendemos que as duas testemunhas foram o ministério de Elias, ministério de Moisés. Agora nós iremos entender o versículo 15, que vai falar sobre a última trombeta. A última trombeta foi tocada. Quero falar a vocês, meus queridos irmãos, que a palavra trombetas aqui na visão não é essa trombetas moderna de hoje. Também não era aquelas trombetas feitas com chifres de carneiro lá de Samuel capítulo 6, da destruição de Jericó. A visão fala da palavra de ordem. A palavra de ordem. Quem deu a palavra? O Altíssimo. Palavra de ordem. É esta a interpretação da última trombeta que foi tocada. Não perca esse capítulo 11, versículo 15. Depois nós vamos entrar no capítulo 12, falando da mulher e o dragão do Apocalipse. Aqui vai ser muito interessante. Aqui o sistema vai ficar nervoso. O sistema vai ficar aborrecido com a Bíblia já interpretada. Pode refutar o Fernando, o apresentador, o Fernando que está chegando agora, que é o instrumento na mão de Deus, que está aprendendo esse evangelho da graça, mas não vai refutar as Escrituras. Então, meus queridos irmãos, não perca essa série. Capítulo 12, capítulo 13, a besta do Apocalipse 13. Olha, meus queridos irmãos, isso vai ficar muito interessante. A besta que subiu da terra, a besta do mar. E tem várias. Olha como isso aqui é muito importante na série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. O cordeiro e os seus remédios sobre o Monte Sião. Já falei também aqui do capítulo 14. Os 144 mil. Vamos falar da ceifa. Vamos falar das 7 taças. As taças da ira de Deus. Também no capítulo 16. Isso aqui é muito relevante. Não perca, meus queridos irmãos. Vamos falar quem era a Babilônia. Qual foi a Babilônia que caiu do capítulo 17? A queda da Babilônia. Você não pode perder essa série do Apocalipse, que agora está revelado o mistério. Agora está revelado o mistério, mas sempre esteve. Mas a religião cobriu esse mistério. Mas os filhos de Deus, os eleitos, salvos na mente, está distorcendo aquilo que as religiões torceram. Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Inscreva-se nesse canal, dê o seu like, seu joinha, comente, fique à vontade, meus queridos irmãos. Fui, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço a todos.